Você já ficou 2, 3 dias sem conversar com o seu cônjuge? Eu não consigo. Eu não consigo ficar 2, 3, 4 dias sem conversar com a minha esposa. Me lembro que um dia eu ouvi de alguém: olha, aquele casal conseguiu ficar 7 meses sem conversar. Toda a comunicação acontecia através das filhas, que era como assim, pombo correio. Gente, isso não pode acontecer. Hoje eu quero falar com você sobre a verdade que você evita dizer e a distância que o silêncio cria. Esse é um devocional que eu preciso que você envie para pelo menos 3 pessoas, para abençoar 3 pessoas com esta palavra. Posso contar com você? Graça e paz, minha filha querida, graça e paz, meu filho querido. Que a bênção do Eterno esteja sobre você e toda a sua casa. Este é o segundo devocional com o tema Alinhamentos que Restauram. Hoje eu quero falar com você sobre a verdade que você evita dizer e a distância que o silêncio cria. É muito importante que você fique até o final comigo. Eu quero que você escreva o seu pedido de oração, ou a sua pergunta, ou o seu testemunho aqui. É muito importante que você escreva aqui, tá? Ou o seu testemunho, ou um pedido de oração, ou uma pergunta, porque o YouTube leva a sério isso e vê que o nosso canal é relevante e aí manda a nossa mensagem para muita gente. Posso contar com você? Vamos para o nosso devocional de hoje. A palavra do Senhor diz assim, portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois somos membros uns dos outros. Efésios capítulo 4, verso 25. Para você entender melhor o que eu vou dizer, preste atenção nessa história. Havia um casal que se orgulhava de nunca brigar. Conhece casais assim? 30 anos de casamento e os vizinhos nunca ouviram uma discussão sequer. Para o mundo de fora, era um modelo perfeito, mas havia um preço. Cada vez que Renato sentia que algo estava errado, ele escolhia o silêncio. Para quê? Abrir um problema, dizia ele. Ana fazia o mesmo. Quando doía, ela sorria. Quando precisava, ela não pedia. Tinha aprendido, ainda criança, que pedir era fardo. 30 anos depois, quando seus filhos saíram de casa, os dois se olharam e perceberam que estavam vivendo com um estranho muito educado. Isso é comum acontecer. Eles tinham preservado a paz e perdido a intimidade. O que nunca foi dito havia construído tijolo a tijolo uma parede que nenhum dos dois viu crescer. Não havia maldade, havia medo. O medo de que a verdade custasse o amor. Mas foi o silêncio da verdade que foi custando, devagar, o que tinham de mais precioso. Isso pode acontecer aí, pode acontecer aqui no meu casamento. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, ele disse algo que parece simples, mas é revolucionário. Falem a verdade, não qualquer verdade, mas a verdade ao seu próximo, aquele com quem você forma um corpo. Veja que no contexto do casamento, essa instrução tem peso dobrado. Porque o cônjuge não é apenas o próximo mais próximo, é aquele com quem você dorme, divide a mesa, cria filhos e planeja o futuro. Aqui o texto grego usa a palavra aletheontes, que vai além de não mentir. É um convite a viver na verdade, a ser transparente por dentro, ser transparente por fora. O apóstolo fundamenta esse chamado não na moral, mas na unidade. Somos membros uns dos outros. Quando você esconde algo de quem é seu membro, você se divide por dentro. Esse devocional não fala do silêncio que é sabedoria. Há tempo para calar. Fala do silêncio que é medo disfarçado de paz. Há uma diferença grande. Do não dito que vai aos poucos construindo distância onde deveria haver intimidade. Então, preste atenção nisso.
Existem dois tipos de silêncio. Tem o silêncio da sabedoria e o silêncio do tolo. Eu quero que você preste muita atenção, porque é mais comum acontecer isso do que você imagina. Preste atenção nessa primeira lição, ó. O silêncio estratégico é uma forma de desonestidade. Existe o silêncio do sábio, que cala para não ferir, que espera o momento certo, que medita antes de responder. Esse silêncio é fruto do espírito. Ele é edificante. Mas existe outro silêncio, o silêncio estratégico, que cala para evitar o conflito, para não se expor, para não arriscar a reação do outro. Esse silêncio pode parecer prudência, mas é, no fundo, uma forma de distância gerenciada. Quando você deixa de dizer que está magoado para não criar drama, está comunicando algo ao seu cônjuge, só que de forma codificada, que ele ou ela precisará adivinhar. E a maioria das pessoas não é boa em adivinhar. O que elas sentem quase sempre não é alívio pelo silêncio, é uma ausência que não sabem nomear. Preste atenção nesse pensamento, ó. A verdade não dita não desaparece. Ela encontra outros canais: distância emocional, irritabilidade sem causa, frieza que nenhum dos dois cônjuges consegue explicar, disse John Gottman no seu livro Os 7 Princípios do Casamento. Aqui no meu casamento, como no seu, acontecem situações de estresse, de tensão. E eu me lembro que um dia eu pensei que estava tudo bem com a minha esposa, né? Porque ela tinha mandado um texto para mim no WhatsApp e eu dei uma resposta bem curtinha, apesar do grande texto dela. E pela manhã, quando eu acordei, eu ia saindo e fui dar um abraço e um beijo nela. Ela disse assim: você pensa que está tudo bem, mas não está não. Aí eu me lembro que eu disse para ela: Rose, eu estou sem pressa hoje pela manhã, eu tenho algumas coisas para fazer, mas essas coisas podem esperar, não é? Eu disse assim para ela: Rose, eu quero ter uma conversa com você boa, difícil. Boa, porém difícil. E aí eu disse: olha, o que em mim te incomoda? Pode falar, sem medo, assim, eu quero ouvir seu coração. O que em mim te incomoda? Gente, por que eu dei essa oportunidade para Rosemary, não é? Ela falou várias verdades que eu precisava saber. Algumas coisas que ela disse eu nunca imaginava que estava chateando ela. Veja, não adianta a gente fazer de conta que não está acontecendo, fazer de conta que está tudo bem, evitar falar a verdade, com medo de entristecer o outro. Gente, isso não funciona e isso apenas piora, afasta cada vez mais. Preste atenção. Falar a verdade com amor não é o oposto da paz, é o caminho para ela. É interessante que depois desta conversa, onde ela falou o que chateava ela em mim, e depois ela me deu a oportunidade para eu falar o que nela me chateava, depois dessa conversa, onde cada um colocou na mesa a verdade, você não tem noção do quanto nós fomos abençoados e do quanto crescemos na nossa relação. Então é importante falar. O silêncio não resolve. Qual é a segunda lição? O não dito tem um volume altíssimo. Aquilo que você não diz tem um volume muito alto. Pesquisadores da comunicação estimam que mais de 60% do que comunicamos não passa pelas palavras. Um suspiro depois de uma pergunta. Estou bem, dito sem olhar nos olhos. A cama que se faz em silêncio quando o costume era conversar antes de dormir. O cônjuge mais sensível percebe tudo isso, mesmo sem conseguir nomear. O que você não diz, também diz. Olha que coisa interessante. Diz que algo não vai bem. Diz que há um território proibido. Diz que a intimidade tem um limite. E o casal que convive com muitos territórios proibidos vai, com o tempo, se tornando
dois solitários que dividem o mesmo teto. Preste atenção nesse pensamento. Intimidade não é apenas dividir a cama, é dividir a alma. E a alma só se entrega onde há segurança para a verdade, disse Dan Allender. Escute isso. O silêncio frequente sobre o que importa não é neutralidade, é afastamento em câmara lenta. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Como está sendo aí na sua casa? A verdade está sendo dita ou vocês preferem não falar para não chatear, para não entristecer, para não criar um momento de tensão? E o distanciamento vai sendo assim cada dia maior. Não é por acaso que o Espírito Santo colocou você aqui? Talvez hoje é o dia de você chamar o cônjuge e dizer: olha, eu preciso dizer algo para você que é muito importante para melhorar a nossa conexão. Mas cuidado com o tom, com a forma, ok? Vamos para a terceira verdade. Falar a verdade exige confiança. E confiança se constrói falando a verdade. Interessante, né? Há um paradoxo na comunicação íntima. Para falar a verdade é preciso confiar. Mas a confiança se constrói justamente quando a verdade é dita e bem recebida. Se você nunca arrisca falar a verdade, nunca saberá se o outro é capaz de recebê-la. E se o outro nunca recebe, nunca aprende a receber. Simples assim. O apóstolo Paulo não está pedindo que toda a verdade seja despejada de uma vez, sem amor, sem filtro. Não. A mesma carta que exige falar a verdade também instrui, falando a verdade com amor. Efésios 4,15. O padrão não é brutalidade honesta, é honestidade amorosa. A verdade que você diz deve ser dita com a intenção de construir e não de ferir. Preste atenção neste pensamento, ó. Dizer a verdade ao cônjuge é um ato de fé. Fé de que o amor entre vocês é forte o suficiente para suportar a realidade de quem você realmente é, disse Tim Keller no seu livro O Significado do Casamento. Cada vez que você arrisca a verdade e é recebido com amor, a confiança cresce um pouco mais. É assim que casamentos profundos se constroem. Uma conversa honesta de cada vez. Agora, eu tenho mais de 40 anos de vida conjugal e quando perguntam para mim: Josué, qual é um dos segredos? Eu digo: nós falamos a verdade, certo? Olha, se eu não gostei, ou se ela não gostou, ou se está incomodando, ou se está provocando desconforto, nós criamos um ambiente apropriado, um espaço para falar a verdade. Mas como Paulo nos ensinou, a verdade dita com respeito, com amor, na hora certa, visando sempre a edificação e não a destruição do outro. E aí eu preciso saber o momento de falar, como falar, por que falar. Certo? Olha, eu sempre digo que o tom que você usa para falar uma verdade é tão importante quanto a verdade que você está falando. E é aqui que muitos tropeçam. A quarta lição que a gente precisa aprender: o que fica não dito hoje, fala amanhã de outro jeito. Olha só que coisa interessante. O que não é processado em palavras não desaparece, se acumula. Com o tempo, se transforma em ressentimento. O ressentimento é exatamente isso, um sentimento ressentido. Sentido várias vezes, que nunca foi colocado na mesa para ser examinado e resolvido. Escute, casamentos que chegam a um ponto de ruptura raramente o fazem por causa de um grande evento. Chegam ali porque muitas coisas pequenas nunca foram ditas, muitas necessidades nunca foram nomeadas, muitas mágoas foram engolidas com um sorriso. Um dia, a capacidade de engolir chega ao limite. A boa notícia é que esse caminho tem volta. Um casal que aprende, mesmo tarde, a dizer o que precisa ser dito, com segurança e com amor, pode
retornar décadas de intimidade adiada. Nunca é tarde para começar a falar a verdade. O ressentimento é a dádiva que nunca foi negociada. Cada verdade não dita é um centavo a mais nessa conta, disse Brené Brown no seu livro A Coragem de Ser Imperfeito. Eu quero concluir dizendo o seguinte para você, preste muito atenção. Falar a verdade ao cônjuge não é um risco ao amor, é o alinhamento do amor. O amor que não suporta a verdade não é amor maduro, pô. É uma imagem frágil que precisa de silêncio para sobreviver. Deus, que é Ele mesmo a verdade, não nos convida a uma fé de aparência. Chega de viver de aparência, gente. Deus nos convida a uma vida de integridade, por dentro e por fora. E o casamento é o lugar mais íntimo onde essa integridade se prova e se fortalece. A Bíblia diz, somos membros uns dos outros. Um membro que dói, mas não fala, adoece o corpo inteiro. É por isso que tem casamento adoecido, família adoecida, relacionamentos adoecidos, porque tem alguém sentindo dores, mas não fala. Será que o Espírito Santo não parou você aqui hoje, mulher? Até quando você vai suportar isso? Você, homem, até quando você vai suportar isso? Você, filha, filho, até quando você vai suportar isso? Você, pai, mãe, até quando você vai suportar isso? Agora, o contrário também é verdadeiro. Um membro que fala é ouvido e tratado, fortalece o corpo inteiro. Sejam membros que falam, que confiam, que curam hoje. Escolha uma verdade pequena, mas real, e digam um ao outro, com cuidado, com amor. E vejam o que acontece quando a verdade encontra um lar seguro. Eu quero deixar aqui uma lição para casa. Você quer fazer? Reservem 30 minutos, sem celular e sem pressa. Um pergunta, o outro responde com honestidade, sem interromper, sem se defender. Depois, troquem perguntas que talvez nunca foram feitas. Algumas perguntas que talvez nunca foram feitas. Primeiro, existe algo que você gostaria de me dizer há algum tempo, mas ainda não disse? O que te impediu? Olha só que pergunta poderosa. Segunda pergunta, em que momento você sentiu que não podia ser completamente honesto ou honesta comigo? O que aconteceu depois? Terceira pergunta que você pode fazer, tem alguma necessidade sua que eu ainda não percebi? Ou que você nunca me contou? Quarta pergunta, poderosa. O que você mais tem medo que eu descubra sobre você? Podem começar com algo pequeno. Quinto, quando você diz estou bem, o que na maioria das vezes está acontecendo de verdade? Agora, regra para a conversa. Quem pergunta, apenas escuta, sem defender, sem explicar, só ouvir. Gente, essa conversa pode aproximar, pode trazer luz para muita coisa, pode fazer com que o seu cônjuge fala algo que você nunca imaginou que estava dentro do coração dele, na mente, incomodando. Faz isso. Se for preciso, volta lá no início, ouça outra vez esse devocional. Deus quer nos tratar nessa área. Deus quer tratar você nesta área. Antes de orar, eu quero agradecer a você que se tornou membro do meu canal, tá? Várias pessoas nesses últimos dias se tornaram membro do canal. Aí você está perguntando, Josué, tá, se eu me torno membro do canal, quais são os benefícios? Você tem acesso ao curso 8 Passos para um Casamento Extraordinário. Você tem acesso ao curso Do Berço ao Altar, é um curso sobre paternidade, 21 vídeos só sobre paternidade. E você é sempre convidado para um Zoom que eu faço, tá? De mentoria para casais, uma vez por mês. Se você quer ter acesso a tudo isso, aqui embaixo tem um botão Seja Membro. Então, seja membro e venha fazer parte dessa
grande família que está sendo mentoreada por mim e por aqueles que trabalham comigo, que são psicólogos, terapeutas, psicanalistas e conselheiros, até com pós-doutorado nessa área, ok? É só você se tornar membro do meu canal, e aqueles que estão chegando, bem-vindos, Deus abençoe você, vamos caminhar juntos. Agora eu quero orar com você, eu quero orar por você. Eu creio no poder da oração. Sabe, Deus não nos coloca aqui todos os dias sem um propósito. Ele quer trabalhar em áreas da nossa vida que precisam ser tratadas, trabalhadas. Então, vamos falar com Deus. Pai, que bom que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Entra neste casamento com a tua verdade. Onde há silêncio que separa, ensina-os a falar. Onde há medo de ser conhecido, dá coragem para se abrir. Onde há feridas antigas que fizeram os dois recuarem, cura-os. E que este casal aprenda a ser um lugar seguro para a verdade. Que as palavras difíceis sejam ditas com amor e recebidas com graça. Que o que ficou engolido por tanto tempo possa finalmente ser colocado diante de ti e um do outro. Senhor, e que a comunhão dos dois reflita a tua integridade. E que eles sejam honestos, sem ser cruéis, verdadeiros, sem ser destrutivos. E que a cada conversa honesta, os dois se aproximem cada vez mais um do outro e principalmente do Senhor. A tua bênção sobre todos estes casais que aqui estão comigo. A mulher, o homem, os filhos, a família. A tua bênção que seja abundante nesse lar, nesta casa. Eu peço que seja assim no nome de Jesus, amém. Deus abençoe você, sua casa, sua família. Não saia sem deixar o seu like. E aí, como eu disse lá no início, envie esta mensagem para 3 pessoas. Eu preciso alcançar milhões de pessoas com essa palavra libertadora, curadora. Posso contar com você? Vamos terminar como sempre. O céu está em crise, Deus está no controle, nós cremos em milagres e a nossa família está debaixo da graça de Deus. Um beijo no seu coração e até o devocional de número 3. Não perca por nada.